Para fazer a apresentação, então, deste que é o segundo painel do Fórum, é o primeiro do dia de hoje, eu quero convidar ao palco o executivo Getúlio Reale, vice-presidente do IEE. Bom dia a todos. Muitos problemas institucionais, econômicos e sociais foram evidenciados, criticados e, mais importante, receberam propostas de soluções ao longo dos 25 anos de história do Fórum da Liberdade. Alguns desses desafios foram resolvidos, muitos permanecem vivos, e novos, sem dúvida, surgirão ao longo dos próximos 25 anos. Mas é importante notar que uma figura sempre foi central na luta pela modernização e o desenvolvimento, e, sem dúvida, será fundamental para a construção do Brasil que queremos em 2037, o empreendedor. O empreendedor não aceita as coisas como elas são, vê oportunidades onde a maioria vê problemas. É apaixonado pelo que faz, busca energia não se sabe de onde, para transpor barreiras que, aos olhos da pessoa comum, parecem intransponíveis. É criticado por suas ideias, muitas vezes, que podem parecer absurdas antes de realizadas, e é admirado pela coragem depois de realizar o improvável. Seja para resolver desafios de trabalho, seja para levantar-se contra as barbaridades que vemos feitas com o dinheiro dos pagadores de impostos nesse país, são os empreendedores que sempre fizeram a diferença na história e continuarão fazendo nos próximos 25 anos, onde e enquanto houver liberdade. Lutemos pela liberdade e saudemos empreendedores. Com vocês, Eduardo Marte, Marco Aurélio Raimundo, o Morongo, e debatedor Guilherme Racho. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia do Fórum da Liberdade, da 25ª edição do Fórum. Essa atividade ela tem a previsão de 60 minutos de duração. Cada painelista falará por 15 minutos. E, ao final, teremos o debate com a plateia. Todos vocês estão convidados a participar, fazendo perguntas, entregando aí para a equipe da Capacitar, que vai estar passando para as perguntas. Nosso primeiro convidado é o senhor Marco Aurélio Raimundo. Marco Aurélio Raimundo, o Morongo, como é mais conhecido, é gaúcho, médico pediatra, formado pela URGS, fundador e presidente da Mormai, maior empresa de artigos esportivos da América do Sul, que tem sede em Garopaba, no estado de Santa Catarina. Alguns dados da Mormai aqui. Então, a Mormai tem mais de 30 anos de mercado, 30 lojas próprias no Brasil e mais de 20 mil pontos de venda comercializam os produtos da Mormai aqui no país. Exporta para cerca de 70 países. No ano de 2010, cresceu 20% aí, sobre uma base de 2009 já bastante grande, produz em Garopaba, então fabrica produtos em Garopaba, porém possui terceirizados licenciados na China, Peru, Chile, Argentina e Uruguai. O Morongo, além de médico, empresário, é piloto de helicóptero, compositor, surfista e um monte de coisa. Bom, vou passar a bola aqui para o Morongo, que vai fazer a explanação dele. Muito obrigado, Morongo. Tranquilo. Primeiro, bom dia, com muita alegria. Prazer imenso estar aqui com vocês, uma honra o convite. E me pediram para falar sobre empreendedorismo, nesse Fórum de Liberdade. Liberdade é uma coisa muito interessante e a liberdade só consegue ser liberdade mesmo quando ela é imbuída de muita responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem, E para a gente conseguir esse nível de responsabilidade, nós temos que passar por níveis, níveis holárquicos, de evolução social, etc., pessoal. E isso é crucial para que a gente possa ter um mundo melhor, empresas melhores, países melhores, um mundo, em geral, melhor. O importante é que nós, como órgãos pessoais,
nós temos que passar por estágios obrigatórios, né? Os ólons sociais não necessariamente. Por exemplo, nós, para chegar a essa figura que está aqui falando para vocês, eu tive que passar por um processo que vem de bilhões de anos, desde os primeiros prótons que deram os primeiros elétrons, geraram os nêutrons e moléculas e primeiros monocelulares até micro-organismos e vai indo até salamandras, até primatas, hominídeos, até chegar nessa figura que está aqui. Demorou um tempão, né? Bilhões de anos, tudo isso. Já os ólons sociais não obrigatoriamente precisam passar por todos esses processos. Quer dizer, nós um dia éramos coletores, agricultores, né? A nossa sociedade era regida por uma série de coisas. Hoje, nasce o meu neto já num mundo completamente diferente, né? E já é um outro mundo. Então, ele não precisa passar por todo esse... Então, os ólons sociais, eles não precisam passar por esses processos todos. E é interessante que você, como empresário, né, como empresa, você pode transformar, fazer uma coisa muito interessante dentro desse pequeno ólon social que é a tua empresa, transformar isso num foco de expansão muito interessante de novos padrões, novos paradigmas, né? Na nossa empresa, por exemplo, a gente consegue ter um sistema mais ou menos qualificado como Trust Management, com liberdade muito grande, né? E é muito interessante, né? E isso pode ser expandido para outras empresas, inclusive o Instituto Fundação Getúlio Vargas tem nos analisado, e é muito interessante você conseguir dar esse passo, né, qualitativo, né? Agora, mesmo aqui no Instituto, né, as pessoas se preocupam muito com sucessão, né? Lá a gente não tem esse tipo de preocupação. Inclusive, é muito doido, porque agora, dia 1º de maio, eu estou doando a minha empresa. Então, não tem fundamento nenhum. A gente, que nem os budistas dizem, a gente respeita a lei da impermanência, né? Então, essa preocupação em manutenção, né, das coisas, às vezes, nos levam a atitudes que são muito agressivas, né? E, por isso, esse desvio que hoje a gente tem no mundo, né? Nós temos um desvio yang, né, que é muito agressivo, competitivo e expansivo, e isso envolve todas as nossas maneiras de pensar, de nos educar, de nos cultivar nesse mundo competitivo agressivo. E isso é um mundo machista, yang é homem, né? Isso é um mundo criado por nós, homens, que nós aplastramos o mundo yin, que é, pelo contrário, é o contraponto a isso, que é um mundo mais cooperativo, mais pacifista, mais conservador, no sentido de conservacionismo, né? Então, esse desvio yang nos leva a um mundo muito complexo, um mundo muito cheio de problemas, que é o mundo que a gente está nos deparando aí. Nós estamos prontos agora para dar um salto holárquico, né, na nossa cultura, e talvez do próprio homem. Nós estamos entrando numa nova era, onde nós talvez nos tornemos biocibernéticos ou qualquer coisa assim. Da mesma forma que um dia a gente foi macaco, virou hominídeo, depois de hominídeo virou Homo sapiens, etc., nós estamos nos preparando para esse novo salto. E esse novo salto envolve alguns aspectos muito interessantes a nível social. E esse é um novo paradigma que está sendo criado. Como que vai ser o Brasil daqui a 25 anos? Talvez seja importante o Brasil ser diferente, mas o mundo tem que ser diferente. A gente não consegue ser diferente sozinho, né? Então, esse é o grande desafio, né? E a gente tem que estar preparado e nos preparando para esse novo tempo. É diferente, é um mundo diferente. A minha empresa, né, ou a nossa empresa, seria melhor falar assim, que o meu é ligado ao ego, e isso aí não tem nada a ver mais, né? Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais holístico, menos atomístico, né? Então, o eu dança, o ego dança, e nós passamos a ser um grande nós, cada vez mais. Então, a nossa empresa ela foi fundada por um pensamento humanista, social. Garopaba era uma vila de pescadores muito pobres, sem água, sem luz, e a gente foi para lá e montou lá uma operação para tentar resolver esse problema social, né? E, como médico, eu trabalhei 10 anos lá, dando vermífugo, não ia resolver nunca o problema básico era de pobreza mesmo, né? Então, a gente conseguiu, com o desenvolvimento daquela localidade,
resolver um problema social, econômico e médico, né? Isso é muito importante, porque as empresas modernas, que se dizem modernas hoje, teriam que ter, no mínimo, além da preocupação com sucessão, que eu acho uma bobagem, desculpem, mas teriam que estar muito preocupados com o problema social, né? E empresa moderna hoje ela tem que estar economicamente viável, socialmente ativa e dentro da sustentabilidade ecológica, etc. Então, como empresário, eu me tornei um bom médico, porque resolvi um problema médico na região. A cidade hoje lá não tem mais problemas de doenças de pobreza, a maioria foi resolvido. Claro que daqui a um pouco a gente vai começar a ter que resolver os problemas de riqueza. Funcionou? Os problemas de riqueza, que é obesidade e outras coisas, né? Mas isso a gente deixa para depois. Eu mesmo não estou passando por esse tipo de problema ainda. Tá? Então, é isso aí. Eu não sei se era melhor a gente discutir ou abrir para perguntas, né? Passa direto. Ele está me perguntando aqui por que passei dessa decisão de ser médico para empresário, né? Eu já expliquei, mais ou menos, né? Como médico, eu ia ficar dando vermífugo até hoje, né? E não ia resolver o problema deles. Como empresário, eu resolvi um problema médico, que basicamente era econômico, social, etc., etc. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui morar em Garopaba, as pessoas faziam essas necessidades na rua, né? Não existia nenhum tipo de patente, né? As pessoas faziam essas necessidades na rua. Então, as pessoas, os animais, o cachorrinho caminhava em cima daquelas fezes, né? Entrava dentro de casa, a criancinha engatinhando, botava a mão na boca, já se reinfestava, então era uma coisa impressionante. Qualquer exame de fezes que fizesse lá, no mínimo 4 tipos de bicho. Eu matei tanto bicho que, se fosse hoje, eu acho que o IBAMA me prendia. Então, e não adiantava, né? Eu fiquei anos nessa batalha e não vi que não resolvia. Depois eu disse, não, tem que ter outro tipo de solução, e a gente passou para essa solução empresarial. Os meus primeiros funcionários, para vocês terem uma ideia, eram meus pacientes de lepra, né? E assim foi. E a gente conseguiu transformar aquela comunidade, e eu acho que esse é o maior mérito de uma empresa moderna. Ela tem que ter atuação, ela tem que ser funcional a nível de produção, de economia, né, etc., mas tem que ter também uma função social muito forte. Se eu pudesse pensar um Brasil para 25 anos na frente, eu diria que isso é um dos fatores, né, que a gente deve botar em pauta, né? A função social da empresa, o que ela está fazendo, não só para ganhar o seu dinheiro a nível atomístico, a nível de empresa, mas não, a nível holístico, a nível da comunidade, e, se possível, a nível internacional, do que seja. Você distribuir essa riqueza. A nossa consciência nesse ponto é tão grande que a gente não se preocupa com sucessão, né? A gente não se preocupa inclusive, em ser dono da empresa, né? Nós agora estamos repartindo as nossas ações, trocando com as nossas próprias empresas licenciadas. É um processo que está nascendo agora. São 30 e tantas empresas licenciadas que vão participar, serão donas da marca, e nós seremos donos em pequena parceria com essas próprias empresas. Estamos trocando ações. Está, então, sendo uma coisa cooperativada, dentro daquele espírito yin. Em vez de eu incorporar, ou comprar, ou vender, ou adquirir, ou abraçar, nós estamos repartindo. Esse é um novo paradigma, é um paradigma mais direcionado ao mundo yin do que ao mundo yang. O mundo yin é o mundo das mulheres, né? O mundo yang é o mundo dos homens. Então, diríamos que a nossa empresa é um pouco mais feminina, né? Nós precisamos muito, muito, muito das mulheres. O problema é que muitas mulheres estão virando homem na maneira de pensar, e isso é um problema sério, né? Para contrabalançar isso, tem muito homem virando gay, sei lá, mas é um problema que a gente está tendo, né? E a gente precisa desse equilíbrio, né? Se a gente ficar só yang, a gente vai terminar se autodestruindo, né? Porque essa expansão excessiva termina na autodestruição. Quando eu estudava medicina, você botava pequenas bactérias, né,
colônias de bactérias numa placa de Petri, e dentro de pouco tempo elas se expandiam e se autocomiam e entravam em autofagia e se destruíam. Então, essa expansão exagerada que a gente faz, né, seja dos nossos negócios, que os negócios também, quando expande demais, eles entram em autofagia, né, aquisições, no final, bumba, desaba a maionese. Então, é melhor você diluir do que você concentrar. É melhor você cooperar do que você encampar tudo. Esse é um novo conceito que a gente está tentando implantar e tem dado muito certo. O nosso crescimento é constante, historicamente nós temos crescido muito, nossos faturamentos são gigantescos, já por uma empresa fundada num lugar que não tinha nem água nem luz, né? Minha luz na minha casinha de madeira era de lampião querosene, a minha geladeira funcionava querosene. Então, vocês imaginam que em 30 anos você consegue uma empresa que tem participação em dezenas de países, num ambiente completamente adverso. Então, essa é a grande sacada, é a grande coisa doida de tudo isso, que apesar de ser completamente absurdo, incongruente para os padrões atuais, yang, né, nós conseguimos, com uma atitude um pouco mais yin, ter um sucesso muito maior, né, do que o esperado dentro de um ambiente mais agressivo e competitivo, um ambiente mais cooperativo. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, e a gente vai ter chance de, mais adiante, discutir, responder algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês. Eu passo a palavra agora ao nosso amigo argentino, que está aqui ao nosso lado. Maravilha. Valeu, Morongo. Apresentar aqui o Eduardo Martí. Ele é fundador e diretor-geral da Junior Achievement na Argentina, pela qual recebeu o prêmio Global Leadership Award do Board da Junior Achievement Worldwide. O Eduardo Martí formou-se em contabilidade pela Faculdade de Economia da Universidade de Buenos Aires, é bacharel em economia pelo Grove City College da Pensilvânia. Em 2010, recebeu o prêmio Líder Empresarial no campo de negócios e comunidade, distribuído pela Associação de Executivos de Negócios da Argentina. Para quem não sabe, a Junior Achievement é uma associação mundial sem fins lucrativos que busca despertar o espírito empreendedor nos jovens, né? Sem dúvida alguma, a Junior Achievement é a melhor saída para o Brasil de 2037. Né? Estou falando com propriedade. Na verdade, eu sou produto da Junior Achievement, né? A minha empresa, tanto eu quanto o meu sócio, Cristiano, somos filhos da Junior Achievement, tivemos o espírito empreendedor aí atiçado pela Junior Achievement. Né? Então, é com muita honra aqui que eu tenho aqui o Eduardo Martí, vou passar de cara a palavra para ele. Aí. Fala dali. Leva o microfone, Martí. Posso falar aqui? E este volta para você. Bom dia, é honor para mim ter a possibilidade de palestrar aqui neste foro tão prestigioso. Quero agradecer à IEE, o Instituto de Jóvenes Empresariais, não é assim? Como é o nome? De Estudos Empresariais, perdão. Quero agradecer a Millennium por la invitación. Quiero agradecer a la PUCS la posibilidad que brinda a este grupo de intelectuales de discutir este tipo de temas. Me desculpo por mi portuñol, porque vou procurar falar 95% espanhol, mas com um pouquinho de acento português para dar um pouquinho melhor entonação, facilitar a compreensão. E gostaria de agradecer também aos patrocinantes, ao senhor Gerdau y Sousa Cruz, a la empresa, por patrocinar este tipo de eventos. Requiere valentía en Latinoamérica patrocinar foros que promuevan la libertad. En la Argentina los empresarios tienen miedo de patrocinar este tipo de foros. Las razones son porque al día siguiente tienen al Internal Revenue Service, a la DGI o a la FIP persiguiéndolos en sus empresas. Por lo tanto, requiere valentía defender la libertad. Quiero felicitar a Ricardo Gómez por el valiente e inteligente discurso inaugural, muy impactante, muy inusual en empresarios de mi país, y también a don Fernando Souto por el premio Libertagi y por Libertas y por el excelente discurso de ayer.
a los demás panelistas también y al señor Falconi por enfatizar la importancia de la educación. La educación es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque ayuda a formar personas, individuos. ¿Y en qué debe consistir una boa educación? Tiene que enseñar 4 cosas. Tiene que enseñar a pensar, tiene que enseñar a integrar conocimiento, ganar visión. Tiene que ayudar a entender, a meter información en el cerebro, pero asimilada. Tiene que ayudar a probar, ¿es esto verdad? ¿Es esto cierto? ¿O está en contradicción con la verdad? ¿Es falso? ¿Por qué es importante este tipo de educación? Critical thinking, pensamiento crítico, para poder interactuar eficazmente con la realidad. Buena educación forma gente independiente, criteriosa. Pero ¿qué acontece si el sistema educativo es atrapalhado por alguien que no gosta da gente independiente, que no gosta da gente empreendedora, que quer gente obediente, disposta ao sacrifício, como la marabunta, que atravesando el Mato Grosso tienen que atravesar un río y las primeras formigas fican con la cabeza en agua para permitir que las otras pasen. Si ellos mueren, carece de importancia. Es el sacrificio por el bien común, por el grupo, como los sacrificios aztecas en México. ¿Qué pasa si la educación es atrapalhada? Cae en manos de gente que no gosta do espíritu crítico, que no gosta da liberdade econômica, e que essa gente tenha a liberdade de escolher os conteúdos que todos os alunos do país vão ter que estudar. Essa gente tem o poder de determinar a aprovação de novas universidades, novas escolas, novos conteúdos. Decide qual é o método de la educação. Entrega la educación a los gremios altamente politizados. Quita o poder dos verdadeiros educadores, professores, de los principais. E eles carecem do poder para tomar decisões. Têm que pedir permiso para inovar. El resultado de eso es la creación de la Matrix, del Ministerio de Educación latinoamericano, creadora de progresistas en serie, admiradoras do asesino serial Ernesto Che Guevara. Hay excepciones, hay intelectuales, hay profesores que se rebelan contra la Matrix y investigan, pesquisan, enseñan, se preocupan por la calidad de sus alumnos, innovan, arriesgan, como la PUCS. Pero el grueso de la educación en Latinoamérica está tomada por pseudointelectuales, por gremios, y digitada, y que impide el florecimiento de emprendedores, de pensamiento crítico, de intelectuales. Una buena educación tiene que promover una buena filosofía de vida. Tiene que promover en los alumnos el estudio de la realidad, las leyes que gobiernan la realidad. Tiene que tratar de comprenderla, de investigarla, de pesquisarla. Tiene que ver
si la realidad es un lugar firme, cognoscible, comprensible, o es un mundo que es un caos, un magma lleno de milagros incomprensibles. Son dos visiones opuestas, la del emprendedor, la del intelectual, o la de el que se paraliza ante la realidad. Tiene que defender la razón, que es nuestra herramienta de supervivencia. Si explica a los meninos que ninguém pode estar certo de nada, automáticamente esa frase que constituye una contradicción paraliza a los jóvenes. Si yo no puedo tener confianza se fala? No mío servo, na minha razão. A realidade me aterroriza. Tenho que fugir da realidade. O auge das drogas, do álcool, é evasão de realidade. E por quê? Porque é perigosa. Porque não confio em minha capacidade de lidiar com a realidade. Uma boa educação tem que incluir el explicar a los alumnos que eles têm direito à la búsqueda da felicidade, que no son animales de sacrificio por el bien común, que las relaciones entre los seres humanos son contractuales, como dice Walter Williams, de seducción. Si vos me haces sentir bien, yo te hago sentir bien, y no de violación, rape. Si vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. El contrato, no la violencia, debe regir las relaciones de seres humanos libres, no de cucarachas. ¿Cómo se dice cucaracha? Cucaracha, barata. Entonces, una educación de ese tipo genera emprendedores. Cuando yo falo para los meninos en Junior Achievement en Argentina, quieren ser emprendedores. Me convierto en Aladino. Eu falo, ustedes têm sonos, quieren alcanzar sus sueños. Go for it. Impossible is nothing. Just do it. Invent. Que son todas frases de los Junior Achievement Companies, que toma Nike, que toma Hewlett Packard, que toman las empresas después, porque cuando uno desafía a los meninos y fala para ellos, vamos a hacer este proyecto, imposible, nada es imposible. The man who wants to do something finds a way. The other one, an excuse. O homem que quer fazer alguma coisa sempre encontra alguma forma, lo tienen allí. O otro, una excusa. Pero ese tipo de actitud frente a la vida tiene que ser cultivada, tiene que ser estimulada. Necesitamos mentores que le preguntemos cómo que usted hizo eso. Tiene que cultivar autoestima en los meninos. Tiene que falar, los sueños son posibles de conseguir. Tiene que mirar la realidad por más dolorosa o penosa que sea. Y tiene que decir, usted tiene derecho a la búsqueda de su felicidad. La riqueza se crea. Los americanos dicen, to make money, se inventa. En Latinoamérica pensamos que está fixa, que cuando uno gana dinero es a expensas de alguien más en un juego de suma cero. Yo gano, tú pierdes. Por eso falamos de redistribución de ingresos. Estamos brigando o día todo por una torta pequeña, justicia social, todo pelo social. O lo poco que hay lo expropiamos sin defender el derecho de propiedad. No funciona así. La riqueza se crea y si una persona no tiene derecho a dispor dos frutos do trabalho, não tem direito a dispor de metodologia que permite sustentar sua vida. Quando uma pessoa não tem direito de propriedade, não tem direito a sua vida. Por eso los regímenes donde no respetan el derecho de propiedad, como Cuba,
tampoco se respeta la vida. Trata de salir, se los comen los tiburones porque tiene que salir en balsa. Tienen que combatir la Matrix que forma darkies o drugs addicts, adultos que buscan escapar la realidad. La actitud del emprendedor no es la actitud de solucionar problemas. El emprendedor que busca solucionar problemas o que está procurando es que una cosa desaparezca. ¿Qué cosa? Falen porque si no, no sigo. O emprendedor que está procurando resolver problemas está procurando que una cosa desaparezca. ¿Qué cosa? Un problema. El verdadero emprendedor procura que algo aparezca. La visión, lo creado, crea una nueva fuerza estructural, una visión de a dónde quiere llegar. Y a partir de ahí genera la energía, porque abrió la estructura para alcanzar su objetivo. Para eso, ¿qué se requiere? Tener una visión. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? No solamente a nivel personal, a nivel social. ¿Cómo es el Brasil de 2035? ¿Va a ser una tierra de libertad? ¿Va a ser una tierra de gran creación, de riqueza? Se necesita pasión por alcanzar la visión. Se necesita perseverancia para resistir los tiempos dificultosos. Se requiere foco. Se requiere funcionar como una menina. ¿Ya estoy terminando? ¿No? 3 minutos más, ¿posso? ¿Sí? Tá, obrigado. Se requiere, esto funciona así. Una menina aparece en la aula con una borboleta. Venga, menina, venga aquí, usted. Vamos a hablar. Estamos en la aula. ¿Cómo funciona la mente de un emprendedor? Usted es la emprendedora. Venga, no tenga miedo. La pregunta es fácil. Usted viene con un frasco con una borboleta y ¿qué preguntarían para ella? ¿Por qué? ¿Qué preguntaría usted para si una menina aparece en la aula con una borboleta, un frasco con una borboleta? ¿Qué pregunta para ella? Fala aquí. Por que trouxe o frasco com a borboleta? Porque eu gosto de estudar o aletear dos coleópteros. Porque eu gosto das formas e porque algum dia gostaria de inventar um produto para ajudar a gente a volar, simplificar o tráfico. ¿Gostou da resposta? E a menina, em um ataque de intelectualidade, está lendo Caras, o Hola, e vê uma foto de uma borboleta, muito bonitinha. A quem você mostraria essa foto? Não escape. ¿A quién mostraría? A ella. ¿Por qué? Porque sabe que a ella le interesa ese tema. Y el señor está leyendo National Geographic y ve un artículo que dice que en Pomona Beach, California, hay un centro de investigación Duarte Dubó relacionado con los insectos. ¿A quién va a mostrar el artículo de National Geographic? A la señorita. Cuando ustedes manifiestan la intención de alcanzar algún proyecto, comienza a actuar el magnetismo personal. Un mundo colabora para alcanzar un sono. A gente ayuda porque ustedes manifestaron la visión. Eso es lo que hace un emprendedor. Eso requiere confianza, toma de decisiones, toma de riesgos. Para finalizar, un emprendedor no florece en cualquier marco jurídico. Miren el cuadro que la señorita Giuliani, que es la hermana del alcalde de Nueva York, nos va a poner allí. 2 gráficos.
Mademoiselle Giuliani, s'il vous plaît. Miren la evolución de la población del mundo. ¿El otro? Eso es desde el año 10.000 antes de Cristo. ¿Ven el gráfico cómo sube allí? ¿Por qué de golpe la evolución de la población del mundo hace así? ¡Bum! Porque el mundo no sabía crear riqueza para alimentar a 6.000 millones de habitantes. La cantidad de habitantes estaba fixa, se morían a los 20 años. No había shampoo, no había medias, no había dentistas. Vivían en el año 1600 igual que en el año menos 5000. Vivían 25 o 30 años. ¿No había entrepreneurs? ¿No había creadores de riqueza? Claro que había. ¿Qué es lo que no funcionaba? ¿Qué es lo que no habíamos descubierto? La importancia de la libertad. Cuando se respetan los derechos individuales a la vida, a la propiedad, a la creación de riqueza, a la búsqueda de la felicidad, de golpe los hombres se vuelven productivos, inventan, crean. Antes no inventaban, pero no sucedían, no tenían suceso. ¿Por qué? Porque alguien les quitaba, los robaba, los perseguía. Eso es lo que provoca el mundo. Ese gráfico increíble requiere un marco jurídico apropiado. El emprendedor no florece sin libertad. Solamente florecen genios que se ingenian para florecer en el desierto. Pero si quieren que todo Brasil florezca, necesitan, ¿qué necesitan? Necesitan precios libres. Necesitan respeto por el derecho de propiedad. Necesitan que el crédito esté accesible no solamente a los grandes empresarios o a los amigos del gobierno, sino a todos los emprendedores. Necesitan free trade, libre comercio, poder comprar e importar maquinarias, bienes. Necesitan moneda sana. Tienen no sé cuántos millones de dólares en el Banco Central. Necesitan decirle a Obama, nuestros ahorros están en paper money. Necesitamos una currency que tenga back de especie, oro o algo sólido, no papelitos, que los imprimen a un ritmo demagógico, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Necesitamos respeto por el derecho de propiedad y necesitamos que Brasil asuma el liderazgo de la defensa de la libertad en Latinoamérica, que fale con Chávez y le diga así no, que fale con Cristina y le diga así no, que lo llame al Papa y le diga, si usted recibe a Fidel Castro, lo menos que puede hacer es recibir a las damas de blanco. Que si en Irán o en Siria asesinan a millones de sus ciudadanos, digan, momentito, acá en Brasil no toleramos este tipo de conductas. Necesitamos que este maravilloso embrión, que es el Foro de la Libertad, se expanda y florezca, no solamente en Brasil, sino en toda Latinoamérica. Muito obrigado. Muito obrigado, Martí. Vamos passar para a parte agora aqui de perguntas. Aqui estou recebendo um monte de perguntas aqui. Quem quiser participar é só entregar sua pergunta para a equipe, como eu já falei. Vou começar contigo, Martí. Todo mundo está querendo saber a mesma coisa. Um monte de pergunta repetida aqui, né? Você falou bastante a importância da liberdade para o desenvolvimento de um ambiente empreendedor, né? A Argentina é um país que o Estado protege as empresas nacionais, né? Aumentando barreiras alfandegárias, né? Que é uma baboseira que hoje se fala muito no Brasil, né? Que para proteger você tem que levantar uma barreira alfandegária. Na prática, a única coisa que faz é aumentar o preço para o consumidor final, né? Possui sindicatos fortes, programas de redistribuição de renda, a economia e a imprensa sofrem regulamentações. Ontem, no dia de ontem, né, acho que é por isso que veio a pergunta, iniciou-se um processo de reestatização das empresas que foram privatizadas. Reestatização a gente pode traduzir como roubo, né? Você pegar uma coisa que não é sua, é roubar, né? A cartilha da intervenção estatal, né, que foi tão defendida e é tão defendida na América Latina, está sendo amplamente adotada na Argentina, né? Tudo isso em prol de um suposto bem comum argentino. A minha pergunta é,
Se essa cartilha está sendo tão bem implementada pelo governo argentino, por que a Argentina está cada vez mais pobre? No sé si comprendí mucho su portugués, pero si comprendí adecuadamente, la protección arancelaria no es protección para los varones feudales, buscadores de privilegios, créditos subsidiados, economías fechadas, a expensas da población do Brasil y a expensas de verdaderos empresarios que no requieren protección. Pero como obligan a todos los brasileros o argentinos o venezolanos a pagar más por productos de menos calidad, los empobrecen. Entonces, el dinero que hubieran podido poupar y que hubiese sido investido en alguna otra empresa, esa empresa jamás se va a enterar que hubo una demanda potencial por sus productos que no va a ser exercida porque obligaron a todos los brasileros, argentinos o quien fuese, a pagar más por productos de menos calidad. No es que se protege a la industria brasilera o argentina, se protege a los varones feudales a expensas de los verdaderos empresarios que no reciben protección y que carecen de demanda porque el poco ahorro que tenemos es investido en gastar cosas de mala calidad y caras. Legal. Em relação à reestatização, acho que é um comentário seu sobre a reestatização, sobre esse processo. Foi um caso específico da Repsol ou é uma moda aí que vai ser seguida? El gobierno argentino tiene una visión facho comunista del mundo. Entonces, han evoluido y se han vuelto burgueses, pero cuando tienen la posibilidad o les falta caja y necesitan gastar, en este momento el gasto público en la Argentina se acerca al 50% del PBI. Está asfixiado el argentino, con regulaciones, con impuestos, con el señor Moreno, que pone todo tipo de controles, que es un Goebbels de la economía. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de situación, el gobierno avanza sobre las libertades. Primero tomó los fondos de los retirados, de los aposentados, con las AFJP. Después tomó las reservas del Banco Central y obviamente las va a agotar en demagogia, en populismo y en comprar votos. Y ahora toma YPF, porque es una bandera nacionalista. La solución del petróleo está en la privatización del subsuelo, como en Texas, miles de pequeños propietarios negocian con las compañías de petróleo. Entonces no es el Estado en general, ni son las grandes compañías. La solución obviamente que teníamos no era buena. Repsol tenía muchos componentes negativos, pero obviamente la solución no es este disparate que aísla a la Argentina del mundo y simplemente la margina de cualquier evolución futura. En la Argentina esperamos tiempos duros, por eso necesitamos urgentemente un foro de la libertad allí en Buenos Aires para empezar a recrear el espíritu de libertad. Legal, certo. Claro, por favor. Ficou claro, né, pela tua colocação, que essa concentração, né, de riqueza na mão de poucos é uma tendência que está regendo essas atitudes atualmente na Argentina. Isso cai dentro de um pecado básico, né, que Patanjali, que muitos anos antes de Cristo, já colocou, que é o pecado da ganância, né? Então, essa ganância de poucos, né, fazem uma desgraça muito grande de muitos. Né? E isso não deixa de ser também uma tendência yang, né, concentradora de riquezas, e isso faz parte de um desequilíbrio yang, né? Agressão, competição, e é atomístico, em contraponto ao que vem agora, que é o que você está pleiteando, e que nós todos queremos, que é um mundo melhor, mais holístico. Então, esse contraponto entre o yang e o yin, entre o atomístico e o holístico, que é o ponto fundamental, eu acho que da tua colocação, né? E do que eu já tinha colocado antes, né? Então, acho que está fechando mais ou menos a nossa cabeça, de alguma forma diferente. Mesmo falando uma língua
um pouco diferente, a gente consegue se entender perfeitamente, né? Morongo, aproveitar para te perguntar no mesmo tema aí, né? Tu como empresário, tu investiria num país que o governo pode a qualquer momento tomar conta da sua empresa por qualquer motivo, como a presidente está fazendo na Argentina? Como é que é? Você investiria num país em que o presidente se julga no direito de estatizar uma empresa do dia para a noite? É muito complicado, né? Porque você não consegue realizar o sonho, né? Você tem um sonho, você está projetando alguma coisa, né? E no meio do teu sonho você é atropelado. Então é muito difícil. Você pode até fazer, se você tiver muita coragem de enfrentar isso, né? Você vai fazer, mas é claro que o grau de dificuldade é muito maior, sem dúvida nenhuma. Agora é importante a gente talvez notar que todos esses processos, sejam eles quais forem, eles nos levam, na verdade, e essa dor que está sofrendo a Argentina, né, agora, nesse momento, com esse tipo de atitude, tudo isso é em função de nós, seres humanos, que nós somos o fim dessa cadeia evolutiva, né? Nós somos a ponta desse processo todo hoje, porque nós, diferentemente dos animais, nós temos a capacidade de raciocinar. Aqui não estaria discutindo esse assunto um cachorro, um gato, um cabrito, né? Estamos nós, seres humanos, discutindo. E o que é isso? Todas essas dificuldades, essas coisas incríveis, é as experiências que o cosmos, o universo, coloca nas nossas mãos para que nós, com essas dificuldades, venhamos a desenvolver a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de interpretação, a nossa experiência de vida e a nossa evolução. Então, tudo isso, as coisas boas, mas também as coisas ruins, servem para que a gente evolua. Isso vai servir para que a Argentina evolua, para que os argentinos evoluam, e que nós que estamos aqui participando, como irmãos, também evoluamos conhecendo essas dificuldades. O cosmos, o universo, nos usa como fluxo dessa energia, e essa energia, né, que vai fazendo com que a gente dê saltos holárquicos e crescimento. Então, nós, como seres humanos, estamos nos preparando para um novo mundo, e essa dor faz parte desse processo. Sem dúvida, né? Fico imaginando o equivalente aqui no mercado brasileiro, do dia para a noite, o governo lá de Brasília decide que os seus trajes de banho são muito bons e que não tem concorrente, logo a Mormai tem que virar uma empresa estatal para garantir aí que todo cidadão tenha acesso a isso, né? Seria um absurdo, e certamente o espírito da Mormai iria ser perdido uma vez que um burocrata de Brasília ia tocar o teu negócio. Se fosse feito de uma forma em alto nível, um nível de consciência elevado, e que fosse para o bem geral de todos realmente, isso não seria uma coisa muito ruim. O muito ruim é quando isso vem a beneficiar ou tal político, ou outra empresa que pertence ao político, ou qualquer outra coisa. Quer dizer, sim, o bem comum não é ruim. O bem comum só se torna ruim quando, no caso, como está na Argentina, beneficiando alguns, que deixa de ser holístico para ser realmente automístico. Então, a fachada do holístico só serve para beneficiar o atomístico. Então, aí é que a porca torce o rabo, né? Então, se você realmente faz por bem dos outros, não tem problema nenhum, é ótimo. Nesse caso específico, não tem nada de holístico, não, né? O cara chega lá e fala, esse negócio agora é meu, uma quem manda sou eu, é uma imagem fantasiosa, é enganosa, e aí cai na segunda lei de Patanjali: pratique a verdade. Sim. Né? Você está, na verdade, aí praticando uma grande mentira. Quando você mente, ela é incongruente e vai aparecer. Tanto que está aqui, apareceu na face de um argentino que está dizendo que o país dele está mentindo. Então, a mentira termina sempre aparecendo. Certo. A minha avó já dizia uma outra pergunta aqui para ti, Morongo, mais específica. Assim, todos os seus concorrentes estão migrando as produções para países asiáticos, né? E a Mormai continua hoje aí produzindo lá na planta de Garopaba, né? Sem dúvida alguma, isso aí existe um custo financeiro maior, né? A pergunta é, por que a Mormai permanece produzindo no Brasil? Acho que já foi mais ou menos respondida no teu início. Porque o negócio é o seguinte: se uma empresa é simplesmente com foco no comercial e não tem o foco no social, cabe você produzir tudo na China. Mas como a nossa empresa ela também tem um foco no social, isso é um fator importante dentro do nosso conceito, da nossa história, é claro que vai continuar, sim,
produzindo em Garopaba. Inclusive, esses óculos que a gente produz ali na fábrica com a irmã, ela é exportada até para a China, esse óculos. Né? Se você vai em Hong Kong hoje, aí. você vai na China. Se você vai no Iraque ou no Irã, tem óculos Mormai. Da mesma forma que tem na Rússia e tem em Israel. Né? Tem em tudo que é lugar. Mas a gente produz em Garopaba alguns produtos que a gente consegue, de alguma forma, manter com um nível, né, que você consiga ter preço lá fora no Brasil. Óculos, por exemplo, é um valor agregado muito grande e você perde de ganhar alguns dólares. Você abre mão da margem para garantir... abre a mão da margem para conseguir fazer o trabalho ali e você gera riqueza. Um Garopaba. Imagina só, eu, bacana ali em Garopaba, cercado de um bando de miseráveis, vira tiro ao Álvaro, né? Não é legal. Você tem essa responsabilidade social. Inclusive, a fábrica de neoprene, que é a fábrica de borracha, vou repetir mais uma vez, está sendo doada agora no final do mês, né? Então, não vai ser mais minha. Né? Não é o foco maior... da Mormai. Não é um foco maior a gente só ter um grande sucesso a nível de números. O nosso sucesso tem que ser empresarial, mas também tem que ser social, etc. É uma visão mais holística da maneira de administrar e fazer negócio. Mais uma pergunta aqui para ti. A gente nota muito, e principalmente há 6 anos atrás eu estava estudante de administração de empresas e a gente queria muito ter seu próprio negócio dentro da empresa. E a gente fazia muito plano de negócio. E os planos de negócio da escola de administração eram um negócio monstro de grande e o resultado era sempre que não ia dar certo, não ia dar dinheiro. Né? Vendo a tua história, a gente vê que tu foi para Garopaba para ser médico e a coisa foi acontecendo e tu virou o empresário aí, dono da Mormai. Né? Você acha que esse excesso de planejamento, aí, a gente está falando muito para estudantes de administração, das áreas econômicas, esse excesso de planejamento aí não acaba inibindo o espírito empreendedor? Eu vou te dizer uma coisa. A gente recebe lá, quase que semanalmente, visita de escolas de administração de empresas. Né? E o interessante é que todos esses estudantes são muito bem qualificados em termos de números. Né? Então, todo mundo entende muito bem de business plan, de números, e papapá, e tarará. Agora, o negócio é o seguinte, as empresas, na verdade, elas são pessoas. Né? Uma vantagem que eu tive muito grande entre os empresários que não têm a formação humanística, né, é que eu pude estudar o bicho-homem, por dentro, por fora, de tudo que é jeito. Dessa psicologia, estudei neurolinguística, estudei filosofia, antropologia, estudei um montão de coisa. Né? Então, eu entendo muito bem o bicho-homem. Empresas são feitas por pessoas. Então, o teu sonho fica muito mais fácil de realizar se você consegue apertar os botões das pessoas. Você consegue motivar, se você consegue organizar a coisa humanisticamente. Sem você acha que com muito planejamento... Muito planejamento. Hoje, todas as escolas, todos os planejamentos são feitos em cima de números. Sim. Mas se esquece que aquilo ali vai ter que ser aplicado para pessoas. Por gente, né? É de gente, pô. Então, e você não conhece gente. Você não sabe nada de gente, você não sabe nem de si mesmo. Certo. Entendeu? Você nunca meditou, você nunca contemplou. Eu, por exemplo, para me conhecer, eu fiquei trancado 1 ano dentro de uma cúpula geodésica, só meditando, para tentar entender quem eu sou, de onde é que eu vim. Sim. Porra, no mínimo tu tem que te conhecer, praticar a verdade em ti mesmo. Então você quer mandar nos outros e não sabe nem quem você é, ou pensa que sabe uma coisa, mas na verdade aquilo é uma atitude egóica, onde você está mandando no outro, mim chefe, no nível 3 de evolução, muito baixo, egóico, mim chefe, mim manda, e na verdade aquele outro que você está mandando, na verdade, se você fizesse uma autoanálise profunda, você veria que aquele tem muito mais capacidade do que você naquele setor que você está querendo mandar ele fazer. Entendi. Então você não abre espaço para a liberdade, você tolhe a liberdade porque você quer mim chefe e você perde coisas maravilhosas que te cercam por causa do teu atitude egóica. E essas pessoas tendo liberdade, não sendo bloqueadas pelo teu ego, você pode deixá-las crescer uma barbaridade. Certo. Então, obrigado. um dos erros básicos é só tratar em cima de números e esquecer do bicho. Do bicho. É gente, a gente é gente. É isso aí.
Maravilha. Acho que foi respondido aí. Trocar um pouquinho aqui e fazer uma pergunta para o Martí. Martí, eu sei que tu é randiano, né? E tem um personagem aí interessante, talvez, para a gente analisar nesse momento da Argentina e talvez do Brasil, né? Que é o Jim Taggart do Quem é John Galt, que agora é Revolta de Atlas, né? Nesse livro, né, para quem não leu, o Jim Taggart ele é um empresário, dono de uma ferrovia transcontinental, que procura lucrar através da proteção estatal. Por ser amigo do rei, ele recebia privilégios que garantiam o resultado da sua empresa. Com o Estado brasileiro e argentino cada vez maiores, né, para uma empresa ter êxito nos próximos 25 anos, teremos que usar a estratégia de Jim Taggart em alguns segmentos do mercado? Aí? Ou quebrar... Está falando de Atlas Shrugged, de la rebelión de Atlas, del señor Taggart que busca privilegios y busca reducir la competición. Tem muito disso. Há dois tipos de empresários. Um que, dadas as leis existentes na economia, se adapta e diz, ok, these are the rules of the game, and I play under those rules. Essas são as regras do jogo, então eu jogo com essas regras. Tem um segundo tipo de empresário que busca hacer lobby em Buenos Aires ou em Brasília para torcer a lei para benefício próprio. Então, esse empresário que normalmente é venerado é o que deve ser apartado, deve ser condenado por seus pares. Falando, se você busca privilégios a expensas da comunidade de Brasil, você vai ser denunciado, seus produtos vão ser boicoteados, você não vai ser comprado. Exactamente. Então, buscando a actitud holística chopriana de Chopra, entonces lo que tenemos es el bien común está organizado en base a la igualdad frente a la ley. Todos somos iguales frente a la ley. Y si usted busca fechar las fronteras, conseguir créditos subsidiados, conseguir privilegios, sabiendo que eso perjudica al conjunto, eso la sociedad tiene que identificarlo. Por más que un empresario esté argumentando es por el bien común, para la protección de la industria local. Sí. Entonces, lo primero tiene que ser identificado y después tiene que ser apartado, tiene que ser denunciado. Tá certo. Uma pergunta aqui, nós já estamos encerrando nosso painel. O que você acha que é o mais importante para um jovem empreendedor hoje? Tiene que falar inglés. Es un idioma de 3.000 palabras. Fazer intercâmbio, então? No es lo más importante, pero es uno de los elementos. El mundo se mueve en inglés. Es un idioma sin declinaciones. You don't need to speak like Shakespeare. Necesitan falar un poco. Tienen que salir al mundo. Tienen que tomar decisiones. Las decisiones no tienen que tener miedo a equivocarse. Un menino falaba para mí, Eduardo, hay sueños imposibles. Soy gordo. Gordo se dice. Gordo. Soy petizo. Tengo mal aliento. Tengo acné. No sirvo ni para echar flit a los mosquitos. Ok, pero ningún ser humano viene desprovisto de talento. Algún talento debes tener. Brigaste con 20 millones de espermatozoides para fecundar un único óvulo disponible. Sos un ser único. Algunas cosas te salen mejor porque las estudiaste a tu abuelo, a tu avó, porque aprendiste, porque gostás. Tienes que explorar esos talentos, tienes que monetizar esos talentos, tienes que hacer cosas que disfruta. El Señor disfruta su trabajo. Uno puede ver, gosta de lo que faz. Eu gosto de palestrar e torturar a minha audiência com mis discursos. Então, quando você logra poner junto su placer com su trabalho, aí é quando se dá um pouco de sucesso. Aparece essa possibilidade. Nunca permitam que ninguém les diga usted no sirve e nunca trabalhem em algo que les disgusta, desagradável. Siempre hay formas de encontrar la manera de disfrutar el trabajo y ganar dinero.
y es probablemente, y la vida es muy corta como para pasarla en cosas desagradables. Tienen que encontrar y explorar esos talentos. Tá certo, obrigado. Morongo. Apenas para reforçar o que você falou, nosotros cuando estamos en esto de encontrar el camino, estamos entusiasmados, certo? Estamos entusiasmados. O que quer dizer entusiasmados? Vocês conhecem o significado dessa palavra mágica, maravilhosa? Entusiasmados é em Deus, com Deus. Ou seja, encontramos o caminho pelo qual nós viemos para cá percorrer. Então, você fica entusiasmado, fica com Deus, você se encontrou. Só para completar aquilo que você falou. E a outra coisa interessante é que Einstein já nos ensinou que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, cada um de nós tem um potencial do tamanho da nossa massa, vezes, potencial energético, vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é um monte de zeros. Então, cada um de nós, na verdade, a nossa energia acumulada é muito maior do que uma bomba atômica, se você fizer esse cálculo. Então, se você canalizar essa energia, seja por que for, e se você estiver entusiasmado, pode... A coisa acontece. Mas vai acontecer, não tem como não acontecer, Certo. porque muita energia, é uma bomba. Então, Aí. a hora que estiver no trilho, você está entusiasmado, usando o teu potencial, é infinito. E o lado de cima está esperando que a gente... A minha cumpra última isso. pergunta para ti era essa: qual é a dica que você dá para o empreendedor aí, para o jovem aí, estudante que está agora pensando em começar o seu negócio aí? Você já falou que esse negócio de fazer muito plano antes, colocar muito número antes, não adianta. O primeiro momento é fazer a roda girar, depois a gente coloca o número em cima, né? Mas qual é a dica que você daria para o jovem que está pensando agora em dar o pontapé inicial aí, dado que tu já deu um pontapé alguns anos atrás? Aí. Você tem aqui alguns fatores básicos, né? Primeiro, você tem que se autoconhecer e saber qual o seu trilho, o que você quer fazer. Olhar a sua volta, olhar os teus irmãos, olhar a tua sociedade, olhar as oportunidades, estar atento, um monte de coisa, né? Mas praticar também, depois, na continuação desse caminho, 4 regras básicas, que a gente já falou em 2. Primeira, a verdade. Segundo, praticar a pacificidade, tentar resolver as coisas numa boa, né? O Gandhi conquistou a Índia lá da Inglaterra sem querer lutar contra eles. Ele tomava um tapa na cara e continuou e conquistou, né? O exemplo de Cristo também, né? Apesar que Cristo não se deu tão bem, terminou na cruz, então... Mas pacificidade é uma boa, né? Pratique a não ganância, né? Quando você estiver nesse trilho, procura fazer as coisas não só para você. Se o universo fizer a leitura, né, que você está querendo fazer uma coisa bacana para mais gente, você vai ter mais potencial, mais energia. Sim. Entendeu? E, por último, não pratique, né, não seja promíscuo. Essa promiscuidade é o que você vai estar para cá num dia, que é para ir para lá no outro, né? Não só no nosso mundinho sexual que pega AIDS aí. No meu tempo era gonorreia. Mas o negócio é que você não pode ser promíscuo também. Vai para cá, vai para lá, vem para cá, ou não paga as suas contas, ou não cumpre os seus compromissos. Então, pratique a verdade, a pacificidade, a não ganância e a não promiscuidade. Se é com essas 4 regrinhas básicas, você tem muita chance de cumprir o seu caminho com sucesso. Tá certo. Muito obrigado, Morongo. No próximo fórum, acho que é legal tu voltar aqui para falar como é que foi esse ano na cápsula. Eu acho que ficou todo mundo curioso para saber, né? Muito obrigado pela sua presença. Marti, muito obrigado pela presença aí, por ter vindo ao Brasil aí, vindo a Porto Alegre também. Já gostaria de convidar todos a ficarem aqui, porque nós já estamos imediatamente indo para o 3º painel, que abordará o tema Portas de Acesso à Prosperidade. Muito obrigado. E 3º painel não precisa sair, não, pode ficar por aí, que a gente já vai começar imediato. Até mais.